Olá, bem-vindo ao programa Peso Saudável com Teresa Branco. Este é o nosso primeiro episódio e estamos aqui hoje para lhe falar das razões pelas quais engordamos. Existe a sensação em todos nós de que as pessoas engordam porque comem demais e se mexem de menos. Enfim, eu acho que é um diagnóstico muito redutor e, de facto, existem razões de ordem genética, fisiológica, biológica, comportamental, emocional, que levam a que cada um de nós tenha mais ou menos tendência para aumentar de peso. E é dessas mesmas razões que nós hoje vos vamos falar. Queria falar-vos, em primeiro lugar, da função do metabolismo dos hidratos de carbono. Os hidratos de carbono são um macronutriente que compõem grande parte dos alimentos com os quais nós nos alimentamos todos os dias, nomeadamente a batata, o pão, o arroz, todo o tipo de doces, a fruta, os cereais de pequeno almoço, as tostas, as bolachas. Todos estes alimentos pertencem à classe dos hidratos de carbono, são maioritariamente compostos por hidratos de carbono, que no fundo são uma forma de açúcar. E sempre que nós ingerimos este tipo de alimentos, o nosso pâncreas vai produzir uma determinada quantidade de insulina. A insulina, sendo uma hormona produzida pelo nosso pâncreas e tendo uma ação periférica, ou seja, tendo uma ação nos tecidos, portanto, periféricos, vai aumentar-nos a predisposição para uma acumulação de gordura corporal. No fundo, as pessoas que têm uma maior produção de insulina são pessoas que têm uma maior predisposição para acumular gordura corporal. E o que se sabe hoje é que nem todas as pessoas têm a mesma resposta em termos de insulina à ingestão de açúcares ou daqueles alimentos que eu há pouco vos falei. E o que acontece é que normalmente as pessoas que têm tendência para aumentar de peso, para engordar, são as pessoas que produzem, quando ingerem este tipo de alimentos, uma maior quantidade de insulina, levando esta produção de insulina em excesso a uma maior, portanto, lipogénese, que é assim um nome assim um bocadinho mais difícil, mas que no fundo quer dizer em linguagem corrente, a uma maior capacidade para armazenar gordura corporal. Nem toda a gente metaboliza os alimentos desta maneira e é por esta razão que alguns de nós temos mais ou menos tendência para aumentar de peso e acumular gordura corporal, sendo este um fator fisiológico do qual o próprio não tem responsabilidade. Para além deste fator que é fisiológico, temos outros que também são igualmente fisiológicos e que fazem com que alguns de nós tenham mais ou menos predisposição para aumentar de peso. Estou-me a referir, por exemplo, ao funcionamento da nossa glândula tiroideia. A tiroide é uma glândula que se localiza mais ou menos aqui no organismo de todos nós e que produz, hormonas tiroideias, nomeadamente a hormona tiroideia T4 e a hormona tiroideia T3. Quando a nossa tiroide não está a funcionar bem, ou seja, tem uma deficiência de produção da T3 ou da T4, isto num caso de um hipotiroidismo. E estas pessoas usualmente têm o seu metabolismo lentificado, estas pessoas têm uma maior tendência para aumentar de peso, estas pessoas têm uma maior retenção de líquidos, têm um intestino, portanto, muito mais vagaroso, se assim se pode dizer, ou seja, têm um trânsito intestinal mais lento, são pessoas com alguma perda de cabelo, são pessoas com uma temperatura corporal mais baixa, as suas unhas tendem a descamar e todos estes são sintomas de um hipotiroidismo
que nos faz também aumentar de peso e sentir um enorme cansaço, dificultando até a prática da atividade física também. Esta situação, esta alteração hormonal, não é muito recorrente, mas é necessária fazer uma avaliação para perceber se aquela pessoa que está com tendência para aumentar de peso tem de facto uma alteração na sua glândula tiroideia. Por outro lado, as nossas hormonas sexuais, nomeadamente as hormonas femininas e as hormonas masculinas, também devem estar bem reguladas no nosso organismo. Elas são produzidas maioritariamente pelos ovários, no caso das mulheres, e nos testículos, no caso dos homens, mas existem também ainda outras glândulas no nosso corpo, que são as suprarrenais, que se localizam por cima dos nossos rins e que também elas produzem algumas hormonas sexuais. Essas hormonas são também importantes para a nossa regulação e controlo do peso e quando essas hormonas não estão em equilíbrio no nosso organismo, nós podemos ter alguma tendência para aumentar de peso, entre outros sintomas como o aumento da pilosidade no caso da mulher, o acne, a queda de cabelo acentuado na zona frontal, portanto no caso da mulher, o aumento da oleosidade do cabelo também, que são sintomas muitas vezes de excesso, neste caso de hormona feminina, na hormona masculina, na mulher, e que muitas vezes pode também induzir uma deficiência da hormona feminina. Estas alterações nas hormonas sexuais podem também elas contribuir para o nosso aumento de peso. Paralelamente a estas situações de ordem fisiológica, existem alterações de ordem emocional, psicológica. Nós sabemos que existem muitas pessoas que comem emocionalmente e que essa é uma das razões principais para que nós todos hoje estejamos a aumentar de peso. As pessoas comem porque se sentem ansiosas, comem porque se sentem frustradas, comem porque tiveram perdas nas suas vidas que acabam por colmatar com comida. Isto não é uma questão de força de vontade, de facto, é uma situação que provoca muito sofrimento, é uma situação muito difícil de controlar e talvez de todas as que eu enunciei até agora, é talvez aquela que mais difícil é de controlar e, portanto, deve ser dado o devido respeito por esta situação, deve ser diagnosticada e o seu tratamento e controle deve ser eficaz e por especialistas nesta área que o sabem fazer. Estas são algumas das razões que nos fazem aumentar de peso e que, de facto, nos mostram que o controle do peso, a gestão do nosso peso, não depende de forma alguma da nossa força de vontade. Porque quantas pessoas conhecemos nós que fazem dietas extremamente restritivas, em que têm que ter uma força de vontade enorme para conseguir manter aquela restrição alimentar e digamos que quase passar fome, e que, passado uns tempos, voltam a ganhar esse peso todo outra vez, porque estas situações das quais eu vos falei não ficaram equilibradas. É importante fazer um bom diagnóstico, perceber muito bem quais são as razões que de facto nos levam a engordar e então depois escolher a intervenção adequada para que nós consigamos gerir o nosso peso e controlar o nosso peso de uma forma saudável. Para terminar, gostaria de vos dizer que a nossa gestão do peso deve basear-se no seguinte: primeiro, eu tenho que ter um corpo saudável. E fruto de eu ter esse corpo saudável, eu vou conseguir muito mais facilmente atingir um peso saudável. E não o contrário, como é habitual, em que eu emagreço para tentar ter um corpo saudável. Isto, de facto, não vai provocar um equilíbrio, muito pelo contrário, e, portanto, a máxima é: eu vou ter um corpo saudável e, fruto desse corpo saudável, eu vou conseguir gerir muito melhor o meu peso e ter um peso saudável. Muito obrigada por ter ficado connosco e fique connosco para o próximo episódio.